Vamos nessa. Hoje eu vou falar mais prático, tá, pessoal? Vou descer mais no detalhe um pouco de fluxo de caixa, né? E como que a gente estrutura um fluxo de caixa para a gente conseguir começar a olhar para previsibilidade de negócio. Para você, assim, você ter o domínio do fluxo de caixa não quer dizer que você tem o domínio do futuro, mas quer dizer que você consegue tomar decisões mais pautadas em dados. Então, se eu sei que vai entrar uma grana, um recurso daqui a 2, 3 semanas, então eu sei que eu preciso, né, se eu estou com caixa baixo nas próximas 2 semanas, eu sei que na terceira semana vai entrar dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou negociar com o fornecedor, eu vou tomar a decisão que eu preciso tomar. Então, assim, a gestão financeira, ela vai muito além do número. O número é só a ferramenta que a gente tem para tomar decisão, e aí depois de tudo vai para o relacionamento. Né? O fluxo de caixa, qual que é a melhor forma de conseguir contornar o fluxo de caixa? É relacionamento com o banco, é relacionamento com o fornecedor, é relacionamento com o cliente. Então, se eu estou com um problema no caixa, eu vou resolver com o Pablo. Vou chamar o Pablo para me ajudar e falar, cara, vamos ali falar com o fornecedor, vamos chamar um cliente X, vamos nos relacionar com o banco. Então, o fluxo de caixa, ele só vai dar para a gente um cenário futuro. Eu gosto de chamar ele muito de Waze. Né? Eu gosto de olhar para o fluxo de caixa e falar assim, puta, ele é meu Waze aqui. Qual que é como que está a estrada daqui para frente? Como é que está os próximos 5 quilômetros? Né? Está vermelhinho, está cheio de trânsito, está amarelinho, para onde que eu estou indo? Né? Então, seja bem-vinda aí a esposa do Pablo, a esposa do Thiago, e seja bem-vinda, Giovana. Tudo bom? Então, eu já dei o start aqui, pessoal. Então, a gente só deu um primeiro aqui, ano passando, e a gente vai seguir. Hoje, a gente vai descer mais no detalhe do fluxo de caixa. Tá? Hoje, a gente vai olhar para um fluxo de caixa, modelos de fluxo de caixa. Tá? E o que eu falei para o pessoal? O fluxo de caixa ele é simplesmente uma ferramenta para a gente tomar boas decisões. Então, o que a gente faz? Eu sei que meu caixa está ruim nas próximas 2 semanas. Como que eu resolvo? É relacionamento. É relacionamento com o banco, é relacionamento com o fornecedor, é relacionamento com o cliente. Né? Eu vou pedir para um cliente antecipar, ou eu vou fazer uma venda rapidinho aqui para conseguir estancar um problema no caixa, ou eu vou negociar com o meu fornecedor mais prazo. Então, assim, o fluxo de caixa ele é simplesmente uma ferramenta para a gente tomar boas decisões de negócio. Ele gera mais previsibilidade, mas ele não é definidor de futuro. Tá? Então, passando aqui já para os slides, o objetivo da nossa aula hoje, né, entender e estruturar um fluxo de caixa de uma forma funcional. É separar a entrada e saída, bem simples, e usar o dado para prever o futuro do seu negócio, aquilo que a gente está olhando, né? Eu vou olhar para o futuro, eu vou enxergar o futuro e vou tomar decisões do que eu preciso fazer no futuro. Tá? Então, o que é essa previsibilidade financeira? É a nossa capacidade de antecipar o que está vindo pela frente. Então, é o Waze. Eu vou sempre falar do fluxo de caixa como o Waze. Por quê? Porque o Waze é aquela... A gente coloca ali o GPS do lado e o Waze vai falar para a gente, ó, se você seguir reto aqui, aqui em São Paulo tem aquele vermelho escuro, né? Então, nos próximos 5 quilômetros está vermelho escuro. Vai demorar 20 minutos para você andar 3 quilômetros. Então, eu consigo olhar para aquilo, eu consigo tomar uma decisão. E aí, eu vou tentar um roteiro paralelo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar no posto de gasolina e esperar? Que decisão que eu tomo aqui? Né? Então, assim, é evitar muito susto, eu saber que momento que eu tenho folha de pagamento, que momento que eu não tenho folha de pagamento, e te dar mais segurança e confiança para a tomada de decisão. Então, o que é uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu estou olhando para o fluxo de caixa? Toda empresa, ela tem movimentos semanais. Então, você tem a primeira semana do mês, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira semana do mês é folha. Então, é aquela semana desesperadora, né? A última semana do mês, geralmente, é a que eu gosto de jogar aluguel e algumas outras contas mais caras. Então, o que eu faço? A primeira semana do mês, eu deixo folha de pagamento e a terceira ou a última, depende do teu modelo de negócio, eu costumo deixar alguma outra coisa mais pesada. Por quê? Porque eu fico ou com 2 semanas no meio para gerenciar a caixa, ou com a segunda e a última para fazer alguma outra gestão de caixa. Então, o que eu faço com o meu fornecedor? Né? Então, por exemplo, vamos dizer que os meus 2 maiores custos é folha e aluguel. Né? No meu caso, onde eu trabalho, é folha e tráfego online. Então, assim,
A folha é a primeira semana do mês, o tráfego é a última semana do mês. As duas do meio é onde eu tenho maior força de negociação. É onde eu falo para o time, eu preciso caixa, eu preciso que vocês gerem caixa nas 2 semanas do meio para me preparar para a última, e é onde eu posso negociar com o fornecedor. Então, você entender esse movimento do teu negócio, ele te dá margem para você poder negociar melhor. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui para o meu fluxo de caixa, eu vi que eu já vou conseguir cobrir a terceira semana, que eu já estou aqui, né, eu estou na primeira semana do mês, eu já vou conseguir fazer a folha, tá tranquilo, assim, tranquilo não, né? A folha sempre dá aquela esvaziada no caixa. Na segunda semana, eu estou vendo que eu vou contornar ela, na terceira eu vou ter aluguel, que é uma despesa alta, mas eu já estou olhando para ele falando assim, putz, eu sei que eu vou gerar caixa aqui para pagar o aluguel. Na quarta semana, eu vou estar com um saldo de caixa mais ou menos legal. O que eu posso fazer? Né? Tem algum fornecedor que eu consigo antecipar? Tem algum banco que eu posso negociar? Ou aquilo ali é saldo de caixa mesmo, livre, e eu posso simplesmente resgatar e tirar como sócio? Então, você consegue olhar para o mês e tomar esse tipo de decisão. Tá? A maioria dos empresários, eles não olham muito para fluxo de caixa, ele olha para saldo de banco, tá? Então, isso assim, para quando você começa a conviver e olhar para fluxo de caixa, você vai passar 3 meses, na hora que alguém te fala para você só tem saldo de banco, você vai falar, cara, desesperador. Né? Por quê? Porque o fluxo de caixa, ele te dá esse norte. É igual falar assim, ó, pega aí seu carro aí, sai de Porto Alegre e vem para São Paulo sem GPS. Hoje em dia a gente não consegue mais. Né? Antigamente tinha guia 4 rodas, a gente estava habituado a fazer isso. Hoje em dia você já não consegue mais fazer isso, você já fica meio desesperado. Né? Então, assim, fazer gestão baseada em saldo bancário, falta de rotina de controle, a desorganização de entrada e saída, você não sabe quando que vai entrar, você não sabe quando vai sair, de repente alguém chega para você e fala assim, ô, seu Pablo, o senhor esqueceu de pagar aquele fornecedor X lá. Puta, esqueci de pagar. Cara, agora você vai olhar para o saldo do banco e fala, meu Deus do céu, daqui a 5 dias tem que pagar aluguel e veio aquela talagada daquele fornecedor. Né? E aí você não teve prazo, você não ligou para ele, porque se você soubesse que viria, cara, tem como você pegar aquela carga que a gente fez e, puta, eu fui precipitado na minha compra, tem como você me dar um prazo no último boleto? Você consegue parcelar o último boleto em 2 vezes? O cara fala, porra, assim, dá para fazer, né? Você vai dar aquela negociada e o cara vai conseguir fazer. E você não é pego de surpresa. Agora você vai chegar pro cara, no dia que você tem que pagar, ou você já está atrasado, você pedir para ele, ele vai falar, puta, aí é outra negociação que a gente vai entrar no ar. Então, ter essa informação com antecedência e prever o futuro dá para a gente esse ferramental de poder negociar muito melhor. Cara, uma que, assim, na hora que você entra na faculdade de contabilidade, a primeira coisa que eles falam é nunca misture pessoal com empresarial. Tá? Essa é muito, muito, muito básica. Tá? Mais para frente a gente vai acabar falando um pouco mais sobre isso. Eu vou dar alguns exemplos para vocês mais para frente do porquê que isso acontece, principalmente quando a empresa é menor. A influência do pessoal no empresarial é muito grande. E aí, quando a empresa fica grande, às vezes é menor. Às vezes sua empresa fatura 1 milhão e você gasta 50 mil por mês. Pode parecer assim uma referência muito pequena. Mas é só 50, eu pago 10 no meu aluguel, pago não sei o quê, pago isso aqui, pago um cartão da empresa e tal. Mas lá depois eu explico qual que é a influência disso aí, tá? E uma outra coisa que é perigoso também é você estar sempre vivendo da venda do dia a dia. Você nunca sabe qual que é a sua necessidade de capital de giro. Tá? Então, você vai lá, olha no fim do mês, você fala assim, tenho para fazer a folha, vou tirar uma a mais aqui esse final desse mês. Né? Tava querendo comprar um apartamento novo ali, uma casa da praia, eu vou dar entrada naquela casa da praia que eu tanto queria. Né? E você não deixou um saldo saudável para o seu capital de giro. Você tem que ter um saldo saudável para o seu capital de giro. E quem que define isso? O fluxo de caixa. Tá? E às vezes, o fluxo de caixa ele pode parecer controlado, mas uma decisão governamental pode mudar tudo. Né? O dólar bateu R$8, daqui a 2 meses pode mudar o negócio de todo mundo que está aqui nessa discussão. Né? Então, assim, o dólar cair para R$4 pode mudar para todo mundo. A taxa de juros mudar de 15% para 22% pode mudar a vida de todo mundo aqui. Né? Então, assim, para que lado? Não sei.
pode aumentar frete, pode diminuir frete, eu não sei qual é a influência que o frete tem no teu negócio, eu não sei qual é a influência que o dólar tem no teu negócio, todos eles sofrem com dólar, né? Mas eu não sei qual especificamente é a sua. Então, assim, ter um capital de giro e entender qual que é o impacto desse capital de giro no teu negócio é importante para você poder respirar também, né, cara? Pô, tá todo mês sabe, aquela sangria desatada, você folha de pagamento, você fica desesperado, você fica louco. Às vezes você vai começar a ter um nível de controle tão forte que você vai tomar a decisão de fazer o seguinte: falar, cara, para mim, eu me sentiria muito mais confortável se eu colocasse 30 mil reais no meu caixa hoje. Aí você vai ligar para o teu gerente do banco e ele vai falar assim para você: pô, é capital de giro? É capital de giro. Mas, cara, se você pegar esse teu maquinário aqui, você refinanciar ele, eu vou conseguir ele com uma taxa ótima para você. E você bota 30 mil reais aí no seu capital de giro. Cara, você respira. Pronto. Agora eu sei que eu tenho 30 mil reais aqui. Nunca posso baixar dos 30. Né? Bateu 25, eu tenho que fazer esforço para voltar para os 30. Bateu 20, eu tenho que fazer esforço para voltar para os 30. Né? Então eu sei que aquele é meu capital de giro saudável. Pô, beleza. Então é melhor às vezes até eu pegar um crédito no banco, pagar um jurinho ali por conta disso, para eu poder ter um nível de mentalidade confortável, porque o caixa deixa qualquer um desconfortável, né? Não ter dinheiro no caixa, cara, perde o sono, é briga em casa no casamento, é briga com funcionário, o funcionário vem falar meia verdade para você, você já volta atravessado. Então, assim, essa é a tua ferramenta, que se você tiver controle, se ela estiver dominada na tua mão, ela vai te dar conforto para você dormir tranquilo. Então, às vezes, esse tipo de decisão, gente, não é ruim, não é a melhor. Se o seu negócio gera caixa e você consegue, com o caixa do teu negócio, se manter, show de bola. Mas se para você poder dormir tranquilo, pegar um créditozinho no banco, uma melhor estrutura de crédito, para colocar um caixa no teu negócio, você ficar tranquilo, putz, toma essa decisão, porque isso é bom para todos os lados, você vai ter a cabeça clara. Tá? E tem negócios que são feitos para ter um endividamento alto. Aí você vai ver Magazine Luiza, cara, eles vivem com endividamento lá no talo, né? Não sei quantas vezes EBITDA lá os caras têm de financiamento. Então, assim, pegar crédito em banco não é ruim. Vai ter um momento que a gente vai abrir um fluxo de caixa aqui e vai ficar bem visual que momento que pegar crédito em banco é bom e que momento que pegar crédito em banco é ruim. Então, como que a gente organiza? Bem simples. O que entrou, o que saiu. Qual que é a melhor forma de ver entrada? Não sei. Aí pode ser a sua. A minha melhor forma de ver entrada é cartão de crédito e Pix. Beleza, cartão de crédito, débito e Pix. Show de bola. A minha melhor forma de ver entrada é por tipo de serviço. É material, é venda de material e venda de serviço. Show de bola. É a forma que você entende que é melhor ver a entrada do teu negócio. Tá? E a saída, eu gosto muito de ver assim, fixo, o que é recorrente. Então, aquilo que eu tenho todo mês, o variável, que assim, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de um mercado, tá? O que é fixo no mercado? O aluguel, a folha de pagamento, né? Algumas, assim, telefonia, tal. Beleza. O que é variável? As compras de mercadoria. Então, essa aí é meu variável, né? Então, ela vai flutuar. Tem mês que eu vou gerar estoque, tem mês que eu vou diminuir estoque. Eu fico fazendo esse tipo de gestão. Beleza. Obrigação, imposto para labore. Beleza. Né? Distribuição de lucro é quando tem. Então, imposto e prolabore. Beleza. Eu defini que meu prolabore é 5 mil reais do INSS mais 10. Tá bom? Vou deixar aqui como prolabore. Então, esses aqui é o meu mês a mês. E aí eu consigo olhar. E o que é o não operacional? Aí é retirada de lucro, multas, investimentos paralelos. Eu compro um apartamento no nome do negócio. Um consórcio para trocar o caminhãozinho que está em nome do negócio. Vou deixar ele aqui como investimento, né? Ele é um consórcio para trocar o meu caminhãozinho aqui, para trocar o caminhão que eu vou fazer compra na Ceasa. Então, eu vou deixar esse consórcio aqui como investimento. Beleza? Então, você vai olhar o fluxo de caixa muito nessa linha. Entrada, saída, bem simples. Existem 3 tipos de fluxo de caixa. Tá? Então, às vezes, né, às vezes a gente vai procurar no Google, né, fluxo de caixa. Aí aparece aquele monte de modelo, né, que eu uso, como é que é isso, né? Aí eu vou conversar com um amigo que faz o financeiro de uma empresa. Aí quando a empresa é muito grande, ela tem muito dinheiro em caixa, ela nem olha para o semanal. Então o cara tá mais estratégico. Eu vou conversar com um amigo que faz controladoria, ele está acostumado a olhar fluxo de caixa DFC. Aí quais são os 3 modelos de fluxo de caixa? Diário, semanal.
decisão. Decisão do dia a dia. Aquele link, todo dia você está olhando para ele. Entrou tanto no caixa ontem, saiu tanto do caixa, vai entrar tanto hoje, vai sair tanto hoje, próxima semana e assim vai ser meu mês. Pronto. Cara, sem invenção, sem ideias mirabolantes, tá? Que esse aqui é o... Cara, esse aqui não é tipo assim, ó, deixa eu ver para onde que o vento vai e vou tomar a decisão. Não, cara, vai faltar dinheiro quinta-feira. O que eu vou fazer? Vou no banco, vou pegar emprestado com minha mãe, vou vender minha moto, não sei, vou inventar alguma coisa? Vou, mas vai faltar dinheiro quinta-feira. E eu não posso contar ali que eu vou vender uma venda, sabe aquela venda maravilhosa que vai salvar o ano? Eu não posso contar com ela ali. Ali é a minha realidade, tá? Então isso aqui, cara, planilhinha simples, entrar, sair, pronto, tá? Bem simples. Não tem que ter 25 linhas, não, é 4 linhas. Saldo inicial, entrada, saída, saldo final. Pronto, tá? Fluxo de caixa mensal. Esse aqui é o que você vai olhar e você vai analisar e você vai entender o seu negócio todo mês. Por que esse aqui é onde você vai tomar a decisão se você pode pegar crédito em banco ou não, tá? Então, esse aqui é onde você vai todo mês olhar para trás e planejar futuro. Esse aqui você pode olhar para o vento e falar assim, cara, ó, se a gente vender o mesmo que a gente vendeu mês passado, nosso próximo mês vai ser assim. Mas, se a gente meter aquela promoção que a gente estava falando, de ovo de Páscoa, tal, a gente faz tal coisa. Só que a gente tem que gastar tanto de ovo de Páscoa. A gente tem que comprar 20 mil de ovo de Páscoa e vender 40 para ter um mês legal. Pô, mas comprar 20 e vender 40, 20 é muito. Ano passado a gente comprou 10 de ovo de Páscoa. É agressivo, mas você acha que a gente vende 40 mil de ovo de Páscoa? Pô, a gente vai ter que meter uma mega promoção e abrir uma Cacau Show do outro lado da rua. Não sei se a gente vai conseguir. Aí é onde vocês vão discutir a estratégia do próximo mês. É no mensal. E o DFC, gente, esse aqui, sendo sincero, é para quem já está muito grande. Ou para quem está buscando um investidor. Ou vender o negócio. Aí esse aqui você vai ter que sentar com a tua contabilidade e você vai ter que montar com ela. Tá? Sim, porque o DFC ele é um demonstrativo que ele exige balanço patrimonial, DRE, quanto que eu tenho de ativo, quanto eu tenho de capital social, qual que é o meu endividamento total. Ele leva em consideração várias outras coisas. Tá? Então, assim, esse DFC, sendo sincero, quando vocês acharem alguma coisa dele na internet, só passa batido, porque isso aqui, para um pequeno negócio, para a tocatina, para a decisão do dia a dia, não influencia em nada. Tá? Então, qual que é a nossa frequência? Né? Como que eu organizo? Qual a frequência que eu organizo meu fluxo de caixa? Diário e semanal. Bom, tá? Categorizar as movimentações corretamente muda o jogo. Então, você tem um bom planozinho de contas e categorizar folha, bem simples, gente. É folha de pagamento, compra de material, terceiro, é bem simplesinho. Você só estrutura isso daí, tá? E usar uma ferramenta que funcione na prática. Se para você é o Excel, cara, se para você é o caderno, faz o caderno. Se para você é o software, faz no software. E se para você é o Excel, faz no Excel. Não reinventa a roda, tá? Faz coisas simples. Faz coisa direta, reta, sem grandes mirabolantes, sem planos, sem querer baixar uma planilha do Google que manda foguete para a lua, nada, gente. É muito simplista, tá? E você conseguir olhar, e vocês como empresários, discutirem os próximos 30 a 90 dias. Essa discussão dos 30 a 90 dias para frente é muito importante. Por que é muito importante? Porque sempre tem a pessoa da retaguarda e sempre tem a pessoa da linha de frente. A pessoa da retaguarda, ela está aqui olhando o número, ela está aqui no administrativo. E aí ela precisa sentar com você e ter a discussão lá do ovo de Páscoa. Né? O que você acha? Assim, se a gente vender 40 mil de ovo de Páscoa no mês que vem e a gente gastar os 20, a gente vai vender ovo de Páscoa markup 2, cara, nosso cenário para o mês que vem fica outro. Muda a brincadeira. Pô, eu vou batalhar para isso. Não, peraí. Uma coisa é você batalhar. Outra coisa é você ter um planejamento para vender 40 mil reais de ovo de Páscoa. A gente está falando de muito ovo de Páscoa. A gente está falando de 200 ovos de Páscoa. Você consegue vender 200 ovos de Páscoa agora, daqui para Páscoa? Não sei. Sendo sincero, assim, não sei.
Agora que abriu a Cacau Show aqui do lado, a gente não está com essa força toda, tudo. Então, peraí, então vamos montar outro plano. E é onde você discute, você olha sempre para os próximos 90 dias. Então, essa discussão é muito importante. Para quê? Que é onde você alinha a pessoa da retaguarda com a pessoa da linha de frente, a pessoa do comercial, a pessoa da compra, né? Sempre tem aquele, principalmente quando é casal, que é o caso, eu acredito que seja o caso de dois aqui, pelo menos. Aquela da linha de frente, aquela pessoa que, cara, vamos embora, vamos vender, vamos comprar, vamos vender, eu quero ver o negócio girar tal, e aquela da retaguarda, aquela, pô, peraí, né? Peraí que o caixa não tá assim, tá faltando tal coisa, a situação tá assim, tá assado. Então, esse alinhamento dos próximos 30/90 dias é muito importante por isso, tá? E também para você poder olhar e falar assim, sabe aquela decisão que você tomou? Aquela compra de queijo que você fez, aquela compra de erva que você fez ali? Cara, você sentou o dedo na compra. Mas é porque o fornecedor estava me vendendo a 30, ele fez uma promoção para vender um pallet inteiro por 22. Eu não podia perder. Cara, nós estamos com esse negócio estocado aqui agora, aqui. Vamos ter que fazer uma promoção desse trem, né, para conseguir desfazer disso daqui. Então, assim, vocês poderem sentar e olhar e falar assim, tá vendo o quanto que aquela decisão impactou o caixa hoje? Beleza, então como que a gente vai fazer para consertar isso daqui para frente? Tá? E sempre olhando para o caixa mínimo. Né? Então, assim, eu sempre tenho que estar pensando, meu caixa mínimo é qual? É isso aqui. Isso aqui eu durmo, eu tenho uma noite tranquila, eu tenho uma noite em paz. Beleza, então esse é o caixa mínimo. Tá? E o caixa não tem que ficar aplicado. Tem que ficar ali na conta corrente. No máximo um CDB diário. Tá? Não se aplica caixa de empresa. Não se aplica em bolsa de valores, não se aplica em fundos de investimento com D mais 30, é CDB diário. Ponto. Tá? Quem toma risco é a pessoa física. A pessoa jurídica, ela já, só por ela ser uma pessoa jurídica, ela já está tomando risco. Então, não inventa moda. Deixa ali meus trintinha. Se eu vi que chegou em 120 meu saldo, beleza, arranca 90, bota lá na tua conta pessoa física e faz o que você quiser com aquilo. Bota na bolsa de valores, faz o que você quiser. Mas no da empresa, não. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos descer para o exemplo prático. Vou mostrar para vocês na prática 4 modelinhos aqui, como que funciona. Uma dúvida. Tu falou, arranca, coloca na pessoa física. Tu está dizendo, supondo que aplicar na pessoa física, o que sobra do meu caixa é melhor do que aplicar na pessoa jurídica? Sim? Sim. A pessoa, eu que entendi, na pessoa física tu pode aplicar em bolsa de valores, coisas que são arriscadas, e na pessoa física tu não aplica em nada que é arriscado. Isso. Nada. O saldo, o dinheiro da tua empresa, você faz 3 coisas com ele, tá? Quais são as 3 coisas que você faz com o dinheiro da tua empresa? A primeira delas, comprar outras empresas, certo? A segunda delas, aumentar e expandir a sua operação. E a terceira delas, distribuir para sócio. Tá. Nunca aplicar na própria pessoa jurídica, aplicar na pessoa física. Isso. Aí você transfere para a tua pessoa física e você vai viver lá. Tá. Cara, isso foi muito forte. Vou dizer um exemplo para vocês. Até eu marquei com a minha contabilidade, eu ia fazer uma reunião e tá meio enrolado, faz uns 3 semanas tentando marcar, porque eles estavam em processos lá de finalização do trimestre. Mas eu ia falar com a menina do imposto de renda, né, para não prejudicar, porque se eu aplicasse muito na pessoa física, eu tava nessa função de decidir, eu tava aplicando um pouco na pessoa física, um pouco na jurídica, eu tô tentando achar o melhor ponto, sabe? A pessoa jurídica mantém aquele caixa mínimo, aí vocês vão definir, por exemplo, Fábio, para mim é 100 mil reais por mês. Beleza, então eu vou deixar meu caixa mínimo 100 mil reais por mês. Passou 3 meses, meu caixa bateu 300. Cara, arranca 200. Mas não tem a questão de, tipo, ter mais IR em função da pessoa física? Não. Não? Não. Não, Tá porque bom. o que você aplica é lucro, né? Então, Tá. o lucro que você vai ter de um lado, você vai ter do outro, tá? O que você pode fazer, aí, por exemplo, o que alguns empresários fazem eles abrem uma outra PJ, que é patrimonial. Que aí eu vou jogar meu patrimônio dentro dela. Pô, aí beleza, aí é outro tipo de coisa. Aí eu vou construir uma empresa, que é uma patrimonial, aí facilita na hora de herança, facilita para um monte de coisa.
Uma holding? Uma holding patrimonial, pode ser uma holding. É uma empresa, é um CNPJ convencional, patrimonial. Aí você e seu marido são sócios, aí você coloca a tua casa nela, teu carro nela, suas aplicações nela, você faz tudo dentro dela. Aí ela é feita para isso, entendeu? Tá. Agora a sua aqui... Fica mais seguro o dinheiro? Fica mais seguro o dinheiro na holding? Não muda. Não muda. Tá. Enfim, tem uma reunião ajudando com a minha contabilidade, eu vou decidir isso, mas eu só... Facilita muito depois, em caso de herança, em caso de várias outras coisas, facilita muito. Tá. Ajuda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2008, quando teve aquela crise global, a BR Foods, que é aquela grande empresa de alimentos, eles investiam muito o saldo, eles para evitar distribuir dinheiro para sócio e ficar com dinheiro em caixa, eles investiam muito. E aí deu aquela crise de 2008, as ações derreteram. E aí depois que os caras ficarem explicando qual que é o resultado da empresa e qual que é o resultado da aplicação. Porque a empresa derreteu o resultado e a aplicação derreteu o resultado. Então os caras dobraram o problema que eles tinham. Né? E aí tinha que ficar o dono da empresa, né? O CEO da empresa, o presidente da empresa, e o cara do financeiro explicando que, né, esses 2 milhões de prejuízo que a gente teve foi 1 milhão da operação mais 1 milhão do dinheiro que a gente tinha aplicado. Mas por que tinha dinheiro aplicado? Né? Aí começam as discussões, aí a gente começa a ter que... Para que lado que eu olho? Cara, decisão de empresa é decisão de risco já. Eu não preciso ficar colocando mais risco aqui dentro, entendeu? Então eu tiro dali, jogo para outro lugar, e isolo e deixo a minha empresa Tá. limpinha, bonitinha, tá? Então vamos olhando aqui, você bem direto e reto, bem diretivo. Esse é o primeiro exemplo de fluxo de caixa. Gente, olha como é simples. Então vamos lá. Saldo bancos, dia 2 de janeiro. Essa empresa aqui tinha 5.474.000 de saldo de banco. Tá? Desculpa se ficou pequenininho, porque eu precisei mostrar uma coisa maior. Os próximos vão acabar ficando um pouco pequenos também. Entrou no caixa quando? No dia 2 do 1. Entrou no dia 2 do 1, entrou 7.769.000 reais. E quanto que saiu do caixa? 4.614. Terminei o dia 2 do 1 com 1.600.000 e pouco. Na semana do dia 3 do 1 a 9 do 1, eu comecei com esse saldo, entrou mais 1.400.000, saiu 1.600.000, eu terminei com 1.300.000. Aí eu venho para a próxima semana, que seria esse verdinho, mas aí nela eu abro o dia a dia. Por quê? Porque eu preciso ter decisões do dia a dia. E eu vejo que no dia 16 do 1 eu vou ter uma barrigada aqui. Então, ou eu tenho limite na conta, porque no próximo dia útil vai cair dinheiro suficiente para cobrir isso daí, ou eu vou ter que tomar alguma decisão aqui. Ou vou ter que sentar com o fornecedor, algum desses fornecedores aqui, ó, entre 10 mil, 27, 44, 55, eu vou ter que chamar eles e falar, gente, espera aí, algum eu posso empurrar um dia? Eu vou ficar um dia sem saldo de caixa. Mas quando que eu vou conversar com ele? Pô, vou conversar com ele no dia 10, no dia 3, no dia 1, ou no dia 25 de dezembro, 26 de dezembro, eu vou falar para ele que o boleto do dia 16 eu não vou dar conta de pagar. Se ele não consegue empurrar para mim um dia. Eu não vou ligar para ele no dia 17 falando assim, então ontem eu não dei conta de te pagar. Sabe o que é? Então, assim, a gente toma essa decisão com antecedência. Por quê? Porque eu tenho visibilidade de caixa. Então, esse aqui é um caixa diário semanal bem simples. Tá? O próximo caixa diário semanal que eu vou mostrar, ele é um pouco mais robusto. Tá? Então, esse aqui é o jeito mais simples e didático. 4 linhas numa planilha de Excel, assim, cara, para não ter dor de barriga. Aqui a gente já começa a olhar para um fluxo de caixa mais complexo, mais robusto, tá? Esse aqui, por que eu já gosto mais desse daqui? Tá? Por quê? Porque esse aqui eu já consigo entender o que impacta quando. Né? Então vamos lá, ó, por exemplo, aqui eu já consigo ver que essa empresa começou com 1.477.000, ela variou de caixa nesse período 1.471.000, ou seja, sobrou 5 mil reais no caixa dela. Ela tinha um limite de conta que ela poderia usar. E você vê que a gente já deixava aqui o limite de conta, por quê? Porque existia o hábito da empresa de usar esse limite. Então ela já contava aqui com esse limite. Tá? Então, olhando lá no ano de 22, aconteceu tal coisa. Aí, como que eu olho para ela? Então, dia 2, 3, 4, 5, 6... vai entrar dinheiro aqui, então eu estou olhando o que vai entrar. Aí, para essa empresa, é importante eu entender o que é receita operacional, o que é receita financeira,
O que é antecipação? Então, eles vão lá e eles trocam nota com o banco, né? Então, assim, eu fui lá no banco e a nota que o cara ia me pagar no dia 25 de janeiro, ele me pagou no dia 3 de janeiro. Eu ia receber 175 mil no dia 25, antecipei para o dia 3. Né? Então, para mim é importante aqui nesse fluxo de caixa acompanhar que eu estou fazendo isso. Né? Aqui, capital de giro, então você vê que eles captam muito capital de giro, eles ficam captando um dinheirinho de banco curtinho, conta garantida, capitalzinho de giro, então eles estão sempre captando dinheiro em banco. Aqui, investimentos e aplicações, quando eles têm algum resgate, e o pagamento. Então, aqui o pagamento, você vai ver que o pagamento deles, eles já olham folha de pagamento, hora extra e plantão, benefício, encargo, dividendos, bônus e comissões, fornecedores recorrentes, fornecedores transacionais, imposto sobre venda, despesa financeira, imposto sobre lucro, pagamento de empréstimos de longo prazo, capital de giro, aplicação financeira e distribuição de lucro. A forma que para eles era importante enxergar. Tá? Cada empresa tem a sua. Você pode diminuir isso aqui para 4 linhas, se você entender que isso é importante. Mas nessa empresa aqui era importante eles olharem desse jeito. E aqui no final ele conseguia ver exatamente a variação do caixa, o quanto que especificamente aquele caixa variou naquele dia. Se eu consumi ou se eu gerei caixa. Tá? Esse aqui já é mais robusto, então eu já saí de um bem simplista, com 4 linhas, e fui para o mais complexo. Você pode ficar em qualquer lugar aqui no meio do caminho. Qualquer lugar ali para você tá bom. De 4 linhas ou 25 linhas. Não importa. O que importa é com que você entenda e com que você seja capaz de tomar boas decisões. Tá? Aí agora a gente vai para o que é muito, muito, muito importante a gente olhar, que é o mensal. Tá? Nele, depois se vocês quiserem, eu vou dar um jeito de deixar o PDF aqui para vocês poderem baixar. Tá? E vocês poderem olhar e analisar isso aqui com mais afinco. No mensal, já vou até passar para ele, esse aqui ele já está um mensal relativamente complexo, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que acontece aqui dentro. Dá para simplificar bem, eu trouxe ele um pouco mais complexo, mas dá para a gente simplificar ele. O que ele fez aqui? Aqui você vai ver que ele já está no mês a mês, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre, abril, maio, junho, segundo trimestre, tá? O terceiro trimestre, quarto trimestre e o ano todo. Tá? Então, aqui você vê saldo inicial, variação de caixa e saldo final. E aí vem. Por que isso aqui é importante? Porque entradas e saídas de caixa, eu começo a olhar para a minha operação. O que é a minha operação? É o meu negócio, especificamente. Então, entrou operacional, venda e receita financeira. E a saída de caixa para fazer o meu negócio funcionar. Você vai ver que aqui dentro não tem distribuição de lucro. Você vai ver que aqui não tem capital de giro. Você vai ver que aqui não tem empréstimo de banco. Você vai ver que aqui não tem dinheiro de banco, não tem nada. Isso aqui é o quê? É o que faz o meu negócio funcionar. Então, se a sua... Essa parte é muito importante. Se a sua empresa não gera caixa operacional, ou seja, se o que você vende não sustenta a sua compra e o aluguel do teu negócio e o imposto, cara, o dinheiro que você botar ali dentro, ele vai sugar. Então, vamos lá. Se a sua empresa fatura 100, você gasta 40 de compras e você gasta 40 de despesas, aluguel, folha de pagamento, sobra 20, beleza. Num mês sobra 10, num outro falta 10, num outro sobra 30. Ok, zero problema. Qual que é o problema? Se a sua empresa fatura 100, você gasta 50, e o seu custo para entregar o 100 é 50, e você gasta 60 de aluguel e folha de pagamento, você está gastando 10 a mais do que você recebe, você pode botar o dinheiro que for nesse negócio, que ele é um ralo. Ele é um ralo. Ele é ralo. Botou 10 mil, vai embora. Botou 100 mil, em 10 meses, vai embora 100 mil. Botou 300 mil, 30 meses, foi embora 300 mil. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque existe um empréstimo bom. Qual que é o empréstimo bom? Minha empresa gera caixa.
quero pegar um empréstimo para deixar um caixa saudável. Esse empréstimo é bom. Minha empresa gera caixa. Quero pegar um empréstimo para comprar um maquinário novo. Esse empréstimo é bom. Minha empresa gera caixa. Quero pegar um empréstimo para trocar a frota de carro. Show de bola. Tá? Minha empresa não gera caixa. Meu irmão, toma qualquer decisão, faz o que for, mas faz ela gerar caixa operacional. Ou seja, entrou, saiu custo, saiu despesa e imposto, tem que sobrar dinheiro, gente. Tem que sobrar dinheiro. É mandatório, tá? Por que eu bato muito nessa tecla? Porque, cara, tem muito empresário que, né, assiste aquele corte do YouTube, aquele corte do Instagram, né? Daquele cara que trabalhava na Jequiti, aquele CEO da Jequiti lá, esqueci o nome dele. Ele adora falar assim, não, a empresa tem que pegar crédito em banco, você tem que aprender a negociar em banco, mas dívida é bom, dívida é bom. É bom. No momento que você sabe que tomar dívida é bom. Né? Então, assim, é isso que o empresário tem que tomar muito cuidado. Dívida é bom, mas é muito bom. Se não fosse bom, ninguém financiava casa, ninguém financiava carro, né? Não tinha um monte de coisas, de linhas de financiamento. Né? E os ricos, você vai ver que eles são os caras mais endividados que tem. Por quê? Porque eles sabem em que momento que eles podem tomar dívida. Então, você tem que estar muito atento a isso. O teu negócio pode ter dívida e isso não tem problema nenhum. Eu posso ter um puta negócio gerador de caixa e, cara, tá endividado até a tampa. Beleza, por quê? Porque eu quero ficar com o meu dinheiro para mim. E aí deixo o dinheiro do banco lá dentro, lá, trabalhando, e eu vou pegar o meu e vou curtir minha vida também. Eu não fui feito para ficar trabalhando que nem um louco. Beleza, show de bola. Certíssimo. Agora, se o seu negócio não gera caixa operacional, você tem um problemaço na mão. Então, analisando esse negócio aqui, né? Por exemplo, ele gerou 2 milhões e 700 de caixa operacional nesse ano. Ou seja, entrou 10 milhões e 300, saiu 7 milhões e 600 e ele gerou 2 milhões e 700 de caixa esse ano. Só que ele fez um monte de investimento, 3 milhões e 920. Tá? Ou seja, aqui, para eu saber se eu posso, esse investimento aqui, com certeza eu estou tendo que tampar esse buraco desse investimento com dinheiro de banco. Eu não tinha outra forma de estar tampando esse dinheiro né? Porque aqui, na hora que eu tiro o investimento, eu já começo a ficar com caixa negativo, 1 milhão e 200. Aí eu venho com outras despesas, que é despesa financeira, que é imposto sobre lucro, que é pagamento de empréstimo de longo prazo e pagamento de empréstimo de capital de giro. Ó, você já vê que ele já tem um problemaço aqui já. E a quantidade de antecipação e a quantidade de empréstimo que ele pegou aqui também. Né? Então, assim, do mesmo jeito que ele pegou 6 milhões e meio de empréstimo, ele pagou 5 milhões aqui de empréstimo. Ou seja, para ele rodar o ano dele, ele está com 1 milhão e 200 de empréstimo tomado ainda. Para ele conseguir fazer isso aqui funcionar. Então, assim, tá numa situação saudável? Não. Só que o cara que botou 3 milhões e 920 de investimento, ele está esperando uma parada muito legal lá na frente. Porque, assim, ele teve 7 milhões e 600 de custo e investiu 4 milhões. Ou seja, ele está esperando um troço ali na frente muito legal. Isso aqui é uma empresa de software, tá? Ou seja, ele estava investindo num software novo que ele ia lançar. Então, ele estava preparado para fazer isso aqui, para ali na frente ele ia ter um retorno imenso desse software. Ele tinha um software muito robusto. Esse software dele era quase que 1 milhão cada licença desse software. Né? E era muito robusto. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo esse software para atender empresas menores, para atender micro e pequenas empresas. Então, ele estava investindo forte para que o software deixasse de ser tão grande e robusto e passasse a ser um software menor para ele poder vender em maior escala. Ah, legal. Pô, então você está me falando que a receita futura dele, aí eu estou te falando que em 2024 ele conseguiu fazer 18 milhões de receita. Ou seja, ele tinha faturado 10 e ele cresceu 80% em 2024. Aí você não ia achar legal? Pô, legal fazer essa jogada que ele fez. Né? Por quê? Porque ele olhou para números, ele entendeu esse cenário, ele viu que ele estava projetando um crescimento para frente. Então, esse aqui é importante você ter, pode simplificar. O que vocês precisam ter em mente é caixa operacional. Então, entre o que eu faturei no meu negócio e o que eu gastei para fazer o meu negócio funcionar, esse é meu caixa operacional. O que eu vou tirar do caixa operacional? Empréstimo de banco, tanto captar, quanto receber, quanto pagar, distribuição de lucro, investimentos de longo prazo,
Mas é isso, acho que esses são os principais, assim, que você pode considerar. O resto você pode acabar colocando ali como operacional, tá? Aí teria que analisar negócio a negócio, vocês vão saber o que não é da operação de vocês. Se a operação gera lucro, gente, cara, respira, porque o resto é só cortar despesa, tá? E aqui eu trouxe um DFC, modelo Magazine Luiza, né, para vocês entenderem como que é um DFC, né? Então eu peguei o DFC do Magazine Luiza de 22 para 21. Você vê lá, então, lucro e prejuízo do período, né? Então ela teve um prejuízo de 160 milhões, né, no caso na época. Aí você deduz o imposto de renda que ela pagou, aí você tira lá o depreciação e amortização, você tira juros sobre o empréstimo, você pega os rendimentos de títulos de valor imobiliário, aí ele calcula o lucro líquido ajustado. Aí ele calcula a variação, isso é um DFC. Então, cara, isso aqui, para uma empresa do tamanho que vocês têm, para a gente que está no dia a dia, cara, isso aqui é zero importância. Isso aqui é coisa para contador e investidor de bolsa de valores, tá? Isso aqui vocês não precisam ter no negócio de vocês. Eu trouxe realmente para vocês verem. Vocês podem pegar, né, vocês entram depois no site de Mercado Livre /investidores, que vocês vão achar lá o do Mercado Livre, a mesma coisa. Mas você não vai achar esse aqui operacional do Mercado Livre. E nem acesso aqui é quem está lá dentro, né? O financeiro do Mercado Livre, o financeiro da Magazine Luiza. Eles olham para isso. Isso aqui é só para eles mostrarem para o mercado como que foi o ano passado deles, tá? Mais ou menos em grandes números onde eles botaram dinheiro. Então isso aqui não é importante para nós. Então só fiquem atentos. Existem esses 3 modelos de fluxo de caixa: diário, semanal, o mensal, que são esses dois são de extrema importância para qualquer negócio, tá? E o outro. Então, voltando, né? Como que eu controlo meu fluxo de caixa? Planilhinha, bem organizada, tá? Se você tiver um software, um Conta Azul, um Nibo, um Omie, um Granatum, um Senior, o software que vocês tiverem, e ele projetar o fluxo de caixa, faz o exercício para ver lá dentro como é que funciona. Às vezes é bom. Hoje eu tenho um software que ele é para fazer tudo, entregar tudo, mas eu tenho muito medo de, tipo assim, erros, né? Eu me sinto meio frustrada, assim, porque até caro no software do mercado em si. E ele é para entregar tudo. Mas mesmo assim, eu criei o meu. Eu não alimento ele com fluxo de caixa, né? Mas eu fiz o meu Excel, me sentia meio frustrada com o meu Excel. Mas o meu Excel ele é bem completo. Eu criei ele de um jeito que ele é diário. Aí ele vai afunilando para semanal e ele vai me entregando mensal. Aí todo trimestre eu fecho. Tipo, desde meus lançamentos diários de fornecedores, tudo entrada, tudo assim. E eu fiz fórmulas para ele afunilando. Ele me entrega naquela semana, saiu tanto, disso, daquilo. Tem 400 linhas, quase. Mas no final de tudo ele me entrega o mensal e o semanal, dentro do que eu criei, de quanto saiu do meu caixa. É isso. Assim, gente, as empresas que eu trabalhava têm SAP instalado. A gente faz o fluxo de caixa no Excel. Nossa, me sinto muito aliviada. Não adianta, assim, o Excel é a ferramenta que a gente vai acabar fazendo fluxo de caixa sempre, assim. Confiar muito para usar o software, dá um certo medo, assim, parece que no Excel tu tá vendo todo dia, eu boto nas observações o que foi pago, era um investimento, no comentário, parece que não. O que eu gosto de falar muito do Excel é o seguinte, o Excel ele não é um sistema, ele é uma excelente ferramenta para gerar relatório. Então, se você se sente confortável em olhar um relatório no Excel, show de bola, ele foi feito para isso. Agora, não ache que o Excel vai substituir um sistema. Só uma preocupação. Porque, assim, às vezes você está lá no Excel sem querer você apertou um X onde tinha uma data. Já era, aquela linha não vai aparecer mais na tua data. Sim. Né? Então, assim, por mais que a gente crie ferramentas para travar o Excel, para evitar erro, tudo, né? É bom que você tenha tudo num sistema e do sistema você transfere para o Excel e do Excel você vai fazendo fórmula. Informações que eu vou abastecendo ali, eu vou tirando do sistema, tipo a venda do dia, quando entrou em dinheiro, quando entrou em cartão, tudo vai sendo um relatório do sistema. Eu só vou realmente afunilando ali as informações para fazer o relatório. É isso aí. E é isso aqui, ó. O melhor sistema é aquele que você atualiza com constância. Então, se o seu Excel é o que você atualiza com constância, se no caso do Thiago ali para eles for um caderninho, cara, que seja um caderninho, se for na minha agenda. Às vezes eu tenho uma agendinha, que eu vou pegar minha agendinha ali e nela eu anoto as minhas informações.
Então, hoje é dia 9, eu vou olhar na minha agenda aqui dia 9, o que eu tenho para entrar, o que tem para sair no caderninho. Gente, fica à vontade, é o que você consegue olhar com constância. É o que você se sente bem, é o que você se sente confortável, é o que você se sente seguro para tomar decisão. Não é, cara, se alguém falar, eu tenho um sistema, eu vou montar um BI, eu não quero olhar para o teu BI, eu não acredito no que tem nele. Então, tá? Aí o exercício que ficou aqui, eu vou passar um dever de casa, né, para vocês, especificamente como fazer isso, é identificar o que você tem de entradas e saídas para os próximos 30 dias. Anotar no Excel. Desenha, projeta seus próximos 30 dias. Começa a olhar para isso com mais constância, né? Por que isso é importante? Para você começar a entender que botão que você aperta que vai dar aquele resultado. Como assim, Fábio? Eu sei que se eu colocar R$30 em tráfego pago no Facebook, vai voltar 100. Beleza. Se eu botar 35, não vai voltar 110, vai voltar 102. Tá? E se eu botar 25, volta 90. Entendi. E se eu botar 20, volta 80. Pô, então o melhor cenário para mim é botar 20 e voltar 80, porque é 4 para 1. Se eu botar 30 e volta 100, volta 3 para 1. Pô, então eu comecei a entender qual... Aí eu começo a entender que botão que eu aperto para voltar o dinheiro que eu preciso. Nesse presente momento eu preciso de mais receita, então eu vou botar 30 porque eu vou botar 100. Nesse presente momento eu preciso de mais lucro, então eu vou botar 20 para botar 80. E aí você consegue ir apertando e calibrando o teu negócio. E criando cada vez menos projeções menos loucas. Né? Porque assim, as primeiras projeções que a gente faz é sonho pra caramba, é cheio de ideia, é cheio de coisa. Tá, beleza. Aí daqui a pouco você vai sentar e falar assim, peraí, a gente tinha que ter tomado 6 ações para conseguir fazer aquilo funcionar nos próximos 30 dias. A gente não dá conta de fazer mais do que 3. Então, quais são as 3 que a gente vai fazer que vai mudar o cenário? Então, planejar os próximos 30 dias olhando para isso e criando essas ações. Listar o que você tem de fixo, variável e não operacional. Então, isso é muito importante você ter visibilidade disso. Fixo, variável, não operacional. Gente, o não operacional, ele tem que ser o menor possível. O menor possível. Ou ele vai ter que te trazer receita lá na frente. Ou ele dinheiro vai para sócio, porque deu lucro, show de bola. Ou ele é um investimento que lá na frente você vai ter retorno. É um caminhão novo que você vai gastar menos combustível e ele é maior e você vai fazer uma entrega maior, né? Ou é uma máquina nova que vai te ajudar a instalar ar-condicionado. Eu não sei o que ele vai ser, mas ele vai ter que te trazer algum retorno, tá? Você projetar o saldo, então sempre olhar para esse negocinho do dia a dia e você saber que momento que vai te faltar caixa, para você estar preciso ali, e você anotar os impactos disso no dia a dia. Então, todo dia é bom você criar um comentáriozinho ali no Excel, né? Aperta com o botãozinho direito, comentário, e você anotar aquele comentáriozinho do que pode ter sido aquele dia. Então, só concluindo, previsibilidade. Começa com organização. Então, posso desenhar aqui o fluxo de caixa, o modelo de fluxo de caixa que vocês quiserem. Podemos sentar, trazer contabilidade, o que for. Se vocês não tiverem uma organização que você confia, para lugar nenhum a gente vai. Um bom fluxo de caixa, ele te mostra o presente e te mostra como analisar o futuro da melhor forma. Então, aquela gestão das 4 semanas que eu falei para vocês, para mim, cara, funciona há 15 anos e eu acho que é o melhor ferramental que tem. Escolhe 2 semanas, a da folha e mais uma, para colocar o pesado. E você fica com 2 semanas para você conseguir gerar mais caixa. Então, concentra em 2. Às vezes pode ser a primeira e a última, ou a primeira e a terceira. Eu gosto mais da primeira e da terceira, tá? Que aí você fica com a segunda e a última para conseguir gerar caixa. E aí você consegue tomar ações. Por que as empresas ficam naquela fechamento de mês? Porque o cara sabe que ele tem que gerar caixa para fazer venda, para fazer folha de pagamento no primeiro dia do mês seguinte. Por que trimestre fecha mais? Porque ele tem que pagar comissão de comercial no fechamento de trimestre. No mês de abril, ele precisa pagar a comissão do cara que vendeu de janeiro a março. Então, ele precisa fazer aquela força para fechar trimestre para conseguir ter dinheiro para fazer. Você acha que essas ações que as empresas grandes tomam são por quê? São por caixa. E você precisa começar a tomar esse mesmo tipo de ação. Começar a olhar o que os seus players estão fazendo, fornecedor, cliente, amigos, outros empresários, o que eles estão fazendo para gerenciar melhor o caixa. Não é tomando decisão baseada em saldo bancário, pode ter certeza.
né? E aí a tarefa para vocês é montar esse fluxozinho de caixa dos próximos 30 dias e aí tirar dúvidas e aprendizados para a próxima aula. Então, a próxima aula, daqui a pouco eu vou abrir o microfone para vocês, quem quiser abrir aqui, fica à vontade. Para a próxima aula eu vou trazer precificação, vai ser no dia 23/4, às 20 horas, como precificar produtos e serviços corretamente. A precificação, ela vem para proteger o lucro. O preço protege o lucro, tá? Por quê, gente? Porque o preço, eu não sei se alguém já disse isso para vocês, mas o preço é a ferramenta mais estratégica que seu negócio tem. Ele te posiciona no mercado, porque se o preço é muito caro, ele é um item de luxo sofisticado, se o preço é muito barato, ele é um commodity. Ele te diferencia dos seus concorrentes, ele protege seu lucro, e você já pensou que seu ticket médio vezes a quantidade de vendas que você fez é seu faturamento? Ou seja, ele que vai definir quanto que você vai faturar. Então, o preço, ele é a sua imagem no mercado, é o que te diferencia dos teus concorrentes, ele protege teu lucro, e ele é a ferramenta que é a forma que você tem para calcular o quanto que você vai faturar. Ou seja, se você quer projetar o faturamento no mês que vem, ticket médio vezes quantidade, ticket médio preço. Então, na próxima aula a gente vai trazer isso, né? Então, como calcular o custo real para a gente saber qual que é o preço, métodos de precificação, markup, margem de contribuição e valor percebido, tá? Erros comuns que destroem sua lucratividade e um exercício de precificação aí, e não importa se é serviço, se é produto, tá? Então é isso. Eu vou parar de compartilhar a tela, vou abrir aqui para quem tiver dúvidas aí, a gente discutir sobre fluxo de caixa. Fiquem à vontade. Tem até uma água aqui. Te perguntar, Fábio, tem algum percentual, assim, vamos dizer, eu faturo ou vendo X, eu tenho que ter tanto de fluxo de caixa? Não. Sim, não existe essa conta matemática exata. Vem mais ou menos da experiência que tu vai tendo mês a mês e tu saber o quanto que tu precisa ter de dinheiro ali para fluxo de caixa. É isso. Tá? E aí, cara, cada empresário fica confortável com um valor no caixa. Tem empresário que fica confortável de ver um caixa gigante. Ele fica, cara, eu preciso ver 3 meses de contas a pagar aqui no meu fluxo de caixa para eu poder dormir tranquilo. E tem empresário que o cara fala, cara, eu prefiro, a hora que precisar, eu transfiro o dinheiro da minha conta pessoa física para a empresa, eu tenho dinheiro na pessoa física, é tranquilo, não tenho dor de cabeça com isso. Então, é uma coisa muito mais de sentimento do que eu ficar tentando martelar um número para vocês. Tá? Oi, Fábio. Tudo bom? Tudo bem. Fábio, hoje a nossa maior dificuldade é o financeiro aqui, tá? Por 2 questões. Uma que a gente não está conseguindo tirar o pessoal do empresarial. Então, são 2 dificuldades que a gente tem. E a outra é que todo o nosso valor que a gente tem de caixa hoje é investido. Então, tudo que entra, a gente investe. Tudo que entra, a gente investe. E é nos produtos que a gente tem, que é os veículos, né? Então, a dificuldade ali é ser... Até por isso que a gente está fazendo a mentoria. É em função disso e... Que é Vocês têm concessionária? A gente tem uma revenda de veículos. Revenda de veículos, tá. Assim, vocês têm algum sisteminha financeiro, alguma planilha de Excel? Então, eu tenho anotado caderno e também a gente tem Excel, só que é aquilo que tu falou, eu perco planilha direto no Excel. Daí eu acabo que no caderno eu anoto tudo que entra ali, todo mês a gente faz ali, uma vez por mês a gente para, isso aqui a gente tem de carro, isso aqui a gente tem de conta para pagar, e isso aqui é o que entrou. Então, e sobrou X ali de valor. Esse é o valor que a gente tem para comprar carro. E aí a gente investe e compra carro lá e... Tá. Assim, primeiro, define um prolabore. Sim. Define o quanto que para vocês é o razoável gastar. Então, assim, olha o quanto que vocês tiraram nos últimos 3 meses. Uhum. E define o quanto que vocês precisam, que é o que vocês precisam. É um salário, gente, tá?
Não acha que não é. O empresário tem salário também. Então, assim, Fábio, 10 mil reais eu sustento a minha família, eu consigo pagar o aluguel, eu consigo pagar a parcela do apartamento, a escola das crianças, é isso, sei lá, 15, é 20, eu não sei. É vocês que vão definir. Sim. Tá? Só fica atento, porque, cara, na hora que esse calo espremer, você pode ter certeza que é o primeiro que você vai ter que cortar. Então, não cria um troço absurdo, né? Mas também, na hora que sobrar, é o primeiro que vai ser feliz. Sim. Tá? Então, vou definir. Então, todo mês, no dia X, eu vou transferir isso para a conta do Thiago, lá do Itaú, do C6, e a gente vai viver a nossa vida lá. Pronto. Então, primeira régua aqui, né? Eu vou fazer um salário para nós aqui. Nós vamos tirar, vai ficar na conta do Thiago e a gente vai fazer tudo pela conta do Thiago agora. Nosso cartão pessoa física é esse, tal. Mas Fábio, eu vou perder as milhas. Mas Fábio... Gente, é pessoa física e pessoa jurídica. Pronto, beleza. Porque senão vocês vão ver que hoje vocês não conseguem olhar... Se eu falar para você qual que é o caixa operacional, vocês não têm a menor ideia. Não. Né? Por quê? Porque tá cheio. Hoje a gente tá rico. Amanhã não sei. Amanhã não sei, né? Comprei 5 carros. Literalmente assim, hoje eu eu perdi o horário do ônibus, porque eu ia viajar para comprar carro. Então hoje eu olho a conta assim, porra, hoje tá bom. Mas amanhã eu uso o que tenho e mais o limite. Entendi. E aí você vai pagando juros pro banco. Não, é que o que acontece? Até eu ia te perguntar ali, que tu falou dos 30 mil, de ter uns 30 mil guardado. Eu ia te perguntar, eu acho que errado no nosso caso não é, porque, por exemplo, eu deixar um dinheiro guardado, se eu deixar, por exemplo, 50 mil guardado, eu compro o carro hoje e eu posso vender o carro daqui 2, 3 dias e já recupero o dinheiro. Para nós, eu sempre tive para mim que não vale a pena deixar um dinheiro guardado. Entendeu? Eu estou sempre reinvestindo, porque aqui a gente gira muito o carro, a gente vende bastante. Então, quanto mais estoque eu tenho, mais eu vendo. Isso é todo negócio assim. Insegura. E aí, na minha cabeça, eu preciso ter um dinheiro que eu olhe e diga, olha, isso aqui eu preciso, se caso acontecer qualquer coisa, eu preciso desse dinheiro. Isso. É isso. Então, assim, o que eu diria para vocês? Não, mas eu... Ô, Fábio. Deve ser a mesma discussão do Pablo ali também. Ô, Thiago. Oi. A gente tinha esse mesmo problema até uns 2 anos atrás, assim, era um estresse, tipo assim, não tinha um salário definido, era uma bagunça, era assim, eu financeira, não tinha aquela coisa, uma bagunça. A gente sentou e a gente pegou e fez exatamente o que o Fábio falou. A gente fez bem certinho tudo que ele falou, sabe? Quanto é o mínimo que eu preciso para viver? Meu apartamento é um básico, tem que ter aquilo ali no mínimo. Como é muito difícil chegar no dia 30, sobrou 50 mil, porque sempre quer investir, sempre tem uma coisa para pagar, sempre estraga um freezer, sempre estraga um pneu, não sei o quê. Eu tiro semanalmente aquele valor para pagar cada um seu prolabore. A Jana precisa de tanto para viver. Desde a unha que eu tenho que fazer, tudo eu fiz. É o mínimo que eu preciso. O Pablo fez o mínimo dele. O que eu faço? Toda segunda-feira é o dia que mais cai dinheiro para nós. Porque vem de final de semana, cai. As primeiras pessoas que eu pago, faço o Pix do Pablo para a conta PF dele, pago as minhas coisas, sabe? Porque tu não vai... a gente precisa de 30, 40 mil vezes para viver. A gente sabe que não é fácil, sabe? Tu tirar lá no dia 30, 40 mil, ou 20, ou 10, é um valor alto. Tu vai pensar, poxa, esse dinheiro eu podia investir. Porque antigamente era um estresse, eu sempre priorizava pagar coisas da empresa do que coisas nossas. Sim. Só que quem toca a empresa, eu ouvi um dia alguém falando isso, somos nós, a gente se desmotiva não se pagando. Então, assim, o mínimo que eu preciso é isso. Sobrou mais, a gente aplica e começou a andar. Nos últimos 2 anos, as coisas começaram a andar porque eu inverti a roda. Era sempre assim, pagando boleto sem sabe? Até não sobrava tanto dinheiro no caixa. Agora, a primeira coisa que eu faço toda semana, eu pago os prolabores. Tem mais ou menos um valor que eu acredito também que dá para tirar para investir. Eu já vou tirando bem pouquinho por dia, porque meu fluxo de caixa permite. Chegou o final do mês, eu paguei tudo. Eu olho, tá dando certo. Porque senão sempre surge algo, sempre estraga algo, sempre tu investe em algo que não precisava ter investido, mas sempre tô ali, entende? Foi uma estratégia que deu certo. Eu vou acrescentar para ilustrar melhor a questão ali da Jana. Eu trabalhei no supermercado 2 anos sem ter salário. Eu investi um dinheiro que eu tinha de 20 anos trabalhando em empresas, né? O que tinha de dinheiro trabalhando como funcionário. Eu investi esse dinheiro, eu trabalhei 2 anos sem receber salário.
Recebia. Eu mas, era uma pessoa, não, só pagava as contas. Eu era uma pessoa desmotivada, tá? No momento que a gente definiu como é que ia ser a questão, quanto que ia ser o prolabore de cada um, tem que botar o que tu precisa e ainda botar a mais um valor. O meu sentir, o meu ver, tem que botar um a mais para te poder fazer lá na tua continha do Nubank, na tua continha do C6, tu faz uma caixinha lá, ó, trocar de carro. Daí tu vai lá e bota, se for R$500 por semana, né? Ou 500 por mês, mas vai ter lá uma caixinha. Trocar de carro. Comprar o apartamento na praia. Daí tu vai ter uma caixinha todo mês, tu bota um valor lá. Tu tem que ter também um a mais no teu prolabore que te motiva, porque a gente não é motivado apenas por pagar contas, a gente é motivado por sonhos, por realizar coisas que a gente quer realizar na nossa vida. Então, botamos ali que o salário do Pablo vai ser 8 mil. Não, bota 2 mil a mais para o Pablo pegar esses 2 mil e investir um valor ali nos sonhos dele, no que ele quer, e isso vai tu não vai levantar da cama para trabalhar, tu vai saltar da cama para trabalhar. E olha que interessante a estratégia do Pablo e da Jana. Toda semana, em vez de tirar 10 mil no mês, é 2.500 toda segunda-feira. É 10 mil, mas 2.500 toda segunda-feira. Né? Então, já vai isso. Agora, cara, assim, a pessoa do financeiro, a pessoa que está no back-office lá, ela está olhando para um painel, ela está olhando para um cockpit, né? O cara que está lá no comercial, ele está olhando para a loja, ele está olhando para o cliente entrando, para o cliente saindo, para a quantidade de carro que eu tenho ali girando, para o estoque e tal. Assim, vocês têm que achar um meio caminho para os dois estarem tranquilos. Porque se vocês não vão... Assim, a discussão vai ser sempre aquele meio do caminho, né? Tipo, nunca tem dinheiro para pagar as contas porque ele está sempre comprando carro. E muito. E ele falando assim, mas se não tem carro, eu não estou botando dinheiro para dentro de casa. Né? Para dentro do negócio. Verdade, porque dá paz para o financeiro. Eu não tinha paz. Eu estava sempre assim, palpitando. Meu Deus, era uma montanha-russa. Desde que a gente fez um caixa, que eu me senti confortável, porque eu sou financeira. Que é aquele caixa que, tipo assim, eu virei outra pessoa, sabe? Aumentou o faturamento? Não muito, mesma coisa. Eu só mudei a filosofia, tem um valor ali, bem como ele falou, como o Fábio falou, né? Separei o dinheiro, o que sobra vai para a pessoa física. Uma pessoa muito mais tranquila na minha vida, até com o Pablo. Assim, o último ano foi muito mais tranquilo, só por essa pequena organização. E você acha que o Pablo não recebe umas ofertas lá do fornecedor falando assim, a erva saiu de 18, eu vou te fazer um pallet inteiro por 10. A gente chega a brigar por isso. Vocês têm 100 mil aí sobrando que eu vou pegar um pallet inteiro, né? Ela fala, não, peraí. Veja bem. Não, tá certo. E eu vejo assim também, muitas empresas trabalham, inclusive no mercado, antes de eu entrar, se trabalhava, o fluxo de caixa era um cheque especial de 40 mil. Né? Muitas empresas trabalham assim, meu fluxo de caixa é um cheque especial que eu tenho, se precisar eu pego o cheque especial. E o cheque especial é super caro os juros. Né? Então, eu antes de usar um cheque especial de 40 mil, eu prefiro ter 40 mil aplicado no CDB dia a dia ali, que vai me gerar um valor, né? Então, vou estar ganhando. Né? Demora, pode levar um ano, sei lá, um X tempo para te ter esse caixa ali, mas pode deixar ele numa conta ali que dia a dia ele vai render e tu pode tirar ele no total no mesmo dia se precisar, né? Eu acho bacana essa segurança aí e não depender de um cheque especial, alguma coisa, em caso de uma emergência, né? Sim. Beleza, pessoal? Obrigada, agregou bastante. O Thiago fez até assim, ó. O Thiago quer comprar um Celta lá, 30 mil, vai ficar se coçando. Deixa os 30 mil na conta. É bem assim. Por uma Paraty Surf lacrada, bem bonita, prata, tu compra e pega pra ti, né? Não, eu vou ter que esconder dinheiro de mim, vou ter que esconder, não posso enxergar. Mas o pior é que ele esconde dinheiro dele, assim, Daqui a pouco ele diz, olha o que eu achei. Eu não acredito, Thiago. Ai, Tati, tu vai conseguir. Vou comprar uma Kombi aqui. Mas a gente tem a nossa loja aqui, o prédio é próprio, e a gente comprou por causa que eu perdi... O que foi? Não, foi o terreno aqui do lado. O terreno do lado da loja. Eu perdi o acesso me assaltaram, e aí eu perdi o acesso do Banco Bradesco, porque eu tinha que ir até o banco para ir lá, cadastrar a biometria, aquela função. E aí eu não conseguia entrar no Banco do Bradesco mais no aplicativo.
E começou a entrar dinheiro ali Começou a dentro. entrar dinheiro, digo, tá, deixa, não tô Financiamento. precisando, deixa, não tô precisando, deixa, não tô precisando, deixa aí. Eu digo, vou ter que ir no banco. Aí foi, botaram para vender aqui, o cara veio e fez uma proposta. Eu digo, cara, deixa eu ver o que eu tenho de dinheiro e te aviso. Aí fui no Bradesco, tinha 100 mil na conta e eu não sabia. Olha ali, Aí comprou o prédio. tu Aí vê que se comprou. tu organizar vai sobrar e vai estar o dinheiro lá, é isso aí. Tá vendo? Eu tenho que esconder de mim, porque senão é que aí eu penso, tipo, eu tenho, vou guardar 50 mil. Tinha 50 mil se eu comprar um carro, amanhã eu tenho 60. Se eu comprar amanhã eu tenho 60, eu compro 2 de 30, eu vou ter 80. E aí só fica nesse looping, sabe? Abre uma conta no banco que ele não tem acesso. Você deixa lá 30 lá, você fica mandando 30 lá e volta 30. Toda semana bota um dinheirinho, Tati. Mas Deve assim, ser tranquila. É isso. Não quero, né, ser o dono da razão, mas por experiência própria, trabalhar sem salário, misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoa física, a gente já passou por isso e vamos dizer, hoje a gente tem separadinho e é outra vida. Tu fica bem mais tranquilo, é bem mais legal de trabalhar, tu realiza teus sonhos com um pouquinho, né? Às vezes não precisa pagar uma vez por mês, né? Que nem a Janaína, ela me paga semanalmente. Mas aquele semanalmente eu tiro um pouquinho e coloco em determinadas aplicações ali para mim realizar os meus sonhos, os sonhos dela. Tá sendo bacana, tá sendo um incentivo muito bom. Mas demorou, a gente era bem desorganizado, bastante. isso aí. Era coisa, 30 anos pro mercado, a gente tinha tudo misturado. A gente tá 4 para 5 Minha anos família, junto, né? Há 2 anos que eu tô trabalhando com salário. Que a gente toca material, né? Mas 30 anos tinha mercado, sempre foi tudo junto, foi sempre tudo bagunçado, não tinha assim. É que como a gente vai enxergando, tá dando certo, tá aumentando o valor, sabe? Daí vai deixando. Só que chega um momento. Começaram o mercado 30 anos e foi dando certo, vai pagando o dinheiro das crianças, sai do caixa. Vai sobrar, vai comprando terreno, vai comprando isso, mas não tem assim, uma coisa que tu toca. Sim. A gente fez o ano passado a gente fez uma reunião com um rapaz aqui de Pelotas que ele cuida da parte financeira. E aí ele fez a reunião, começou a perguntar daqui e dali. Eu disse, cara, não me pergunta como, eu só sei que dá certo e todo mês a gente ganha e não é pouco, e tá dando certo. Aí ele olhou as contas, ele olhou os números e disse, dá certo, como eu não sei, mas tá dando certo. Mas é brabo. Agora tá pensando, hoje a gente estava conversando agora às 7 e pouquinho, quando a gente fechou a loja, que tem um dos nossos funcionários que pediu folga agora nesse feriadão. E aí a Tati me olhou e perguntou, a gente vai abrir no sábado, não vamos abrir no sábado, deixa o outro vendedor. Eu olhei já louco para dizer, não, vamos viajar, vamos para Gramado, pegar as crianças. Aí eu sabia que ela ia perguntar, mas tem dinheiro para isso? Eu ia dizer, hoje tem. Hoje tem. Eu não sei. Até o feriado lá de 19, eu não sei se vai ter, mas hoje tem. Mas imagina vou viajar. Valor organizado, separado, é outra vida. É outra vida. Façam isso. Vai. Não é. É dica de experiência, né? O Pablo e a Jana sabem direitinho disso aí. Muito estresse. Legal. É uma mudança para melhor. Eu vim para a mentoria sabendo que eu ia escutar o que eu não queria, né? Mas eu tô errado de novo. Ô, Thiago, tu deve acontecer às vezes sentir culpado, gastar aquele dinheiro assim, mas eu não sei se era para estar gastando esse valor. Não me sinto, já. Eu me sinto a culpa, ele não sente. Coloca o Thiago na terapia. Eu sinto culpa, ele não sente. Quer ver eu estar bem? Graças a Deus, hoje aqui o nosso negócio é 100% saudável. Hoje a gente não deve para ninguém. Para dizer que não devo para ninguém, é o financiamento aqui da loja, que a gente paga 2.700 de parcela, que não é nada, a loja e a casa junto. E agora falta 2 parcelas desse terreno que a gente comprou aqui do lado. Legal. Então, eu me motivo devendo. Com certeza tu se paga. Imagina se tu organizar, vai sobrar muito mais. Sim. Agora eu estou há uns 3, 4 meses sem comprar nada fiado dos fornecedores de carro. E um outro agora me abriu as portas. Ele disse, não, Thiago, pode me dar cheque para 30, 60. Eu digo, coisa boa. Graças a Deus, aí me compra agora. Aí ele pega mais ainda, né? Eu trabalho motivado devendo, entendeu? Eu digo, eu sei que eu tenho que pagar o cheque, Tá? Mas deixa a Tati fazer o financeiro dela, organizar bonitinho, que vai melhor ainda daí. E lembra, tão importante quanto, ou até mais importante quanto a empresa, as pessoas que são por trás dela e os líderes, os donos da empresa, né? Então, eles têm a maior responsabilidade. Então, poxa, tu tá pagando lá às vezes para um gerente, para um vendedor, tu tá pagando um X salário, mas não tá pagando um salário para ti.
Então, é importante essa questão aí, porque o teu salário tu vai canalizar para as coisas que são teus sonhos, as realizações que tu quer fazer naquele ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Então, é bacana, sabe? Tu te programar, tirar um dinheirinho para realizar os teus sonhos. A motivação é muito grande para trabalhar todo dia. Ah, legal. Tem que se organizar. Coitado E do aí, Fábio. pessoal? Não para. A gente vai chimarrão, uma Vamos pipoca, marcar né? um chimarrão. A gente vai lá pra Pelotas, a gente É conversa isso lá. aí. Damos start Legal. que daí compartilha com todo mundo, né? E a gente acaba acrescentando um no outro aí, é legal. Isso é muito bom. Obrigado, gente. Eu estou aprendendo, só estou aqui só ouvindo as experiências. Tá, joia. Ah. Obrigado, Adriana. Ai, tem uma moça também. Tchau, mas Obrigado. não. Tchau, Boa pessoal. Boa noite para vocês. Bom, com Deus. Boa noite, valeu. Tchau, fique com Deus. Eu tô querendo acabar. Tomar chimarrão, pode, a gente vai. Mas tu vê como é que é as coisas. Tem mais gente aí, desliguei. Aqui eu não vou.